Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou vindo aqui mais uma vez para dar continuidade à questão referente ao uso abusivo do álcool, tratando-se aí da playlist referente à psicologia em concurso público. A questão que atualmente eu venho analisando é a de Petrolina, da Prefeitura de Petrolina, promovida pela banca IAU-PE do ano de 2019. Tratando-se dessa questão, eu já analisei o item 1 e o item 2. Os vídeos referentes ao item 1 e ao item 2 vai estar aqui no comentário em destaque, tá? Para que você tenha uma compreensão abrangente acerca da questão. Então, a questão diz o seguinte: sobre o uso abusivo do álcool, analise os itens abaixo. Tratando-se do item 3, que é o item no qual eu vou focar nesse vídeo aqui, o item 3 diz o seguinte: a ingestão diária é o principal critério diagnóstico. Ou seja, para diagnosticar o transtorno por uso de álcool, o sujeito precisa estar fazendo uma ingestão diária de álcool. O item 3 diz que esta ingestão diária de álcool já é o critério para, daí então, diagnosticar o transtorno. Bom, eu já antecipo para vocês, antes mesmo da análise, que este item está correto, ou melhor, está incorreto, tá? Este item está incorreto. Você pode ir no DSM-5, você vai no DSM-5, na página 491, e lá você vai encontrar os critérios, né, para daí então caracterizar o transtorno por uso de álcool. E aí, o que é que acontece? O DSM-5, na página 421, traz uma série de critérios. E aí exige que pelo menos 2 desses critérios estejam presentes nos últimos 12 meses. Ou seja, para caracterizar, para diagnosticar o transtorno por uso de álcool, 2 dos critérios trazidos pelo DSM-5 precisa estar se fazendo presente, precisa estar se repetindo durante os últimos 12 meses, certo? Para que daí então seja diagnosticado o transtorno. Entretanto, não há nenhum critério relativo a ingestão diária de modo exclusivo, como diz aqui o item 3. A ingestão diária é o principal critério diagnóstico. Traz uma exclusividade à ingestão diária como sendo aí o critério que de fato vai definir o transtorno. E aí está incorreto, né? Vamos ver os critérios trazidos pelo DSM-5. O primeiro critério diz que, para ser caracterizado o transtorno por uso de álcool, o álcool ele é frequentemente consumido em maiores quantidades ou por um período mais longo do que o pretendido, né? É o que diz aqui o critério 1. Então, exemplo: vou beber apenas sábado. Aí começo a beber. Não consigo parar, descanso, e aí ao acordar, começo a beber novamente durante todo o domingo e até a segunda pela manhã. Estou bebendo. Sabe? Ou seja, eu programei um período ali para beber, tá? Mas aí esse período se estende
porque é algo que foge do meu planejamento, do meu controle. Eu passo a não ter controle sobre isso. Uma vez que eu começo a beber, eu não consigo parar. Faço a ingestão de uma alta quantidade, chegando a passar mal, e mesmo passando mal, continuo bebendo. E aí vou descansar, acordo e volto a beber novamente. É um critério. Isto aqui é um critério. Se é algo que se repete, e se repete, e se repete, e torna-se um hábito, vou beber. Mas vou beber tal quantidade e até tal hora. Mas aí começo a beber e isso se estende, né? Foge do meu controle. Se isto acontece com frequência, já é um critério para caracterizar o transtorno. Segundo critério, existe um desejo persistente ou esforços mal sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso de álcool. Ou seja, começo a beber, quero parar, mas é mais forte do que eu. Eu enfio o pé na jaca e bebo. E aí fico mal e no outro dia penso, não vou mais beber. Mas na primeira oportunidade eu vou lá e consumo álcool novamente. É um dos critérios, né? Se é algo recorrente, se é algo que se repete pelo menos por 12 meses, vai caracterizar o transtorno por uso de álcool. Terceiro critério, muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção de álcool, na utilização de álcool ou na recuperação de seus efeitos. Então veja bem, muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção de álcool, na utilização de álcool ou na recuperação de seus efeitos. Tá, eu vou tarde da noite, né? E aí quero beber, tô abarcado pelo desejo de beber, é uma vontade incontrolável, mas não tem um depósito aberto 24 horas na minha cidade. E agora? Né? Aí vou na internet, faço uma averiguação se tem algum depósito aberto em algum lugar, e aí eu vejo que tem um depósito de bebida em uma outra cidade que funciona 24 horas. Então eu saio e vou até este depósito, né, comprar bebida, porque eu preciso beber. Então veja, muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção de álcool. Na utilização de álcool também, como eu falei aqui no critério 1. Vou beber só no sábado. Mas tal hora eu paro e vou descansar, relaxar para trabalhar segunda-feira. E aí o que é que acontece? Começo a beber no sábado, da tal hora aquela planejada para cessar o momento, mas eu não consigo cessar. Eu continuo bebendo. E aí vou descansar, quando acordo, volto a beber. Então veja, muito tempo é gasto em atividades necessárias na utilização de álcool ou na recuperação de seus efeitos. Ou seja, quanto mais eu bebo e quanto mais eu fico bêbado, né? Quanto mais eu fico intoxicado pelo álcool, mais tempo eu vou levar para me recuperar dos seus efeitos. Então isso aqui é um critério que vai caracterizar o transtorno por uso de álcool. Quarto critério trazido pelo DSM-5. Uma fissura ou um forte desejo ou necessidade de usar álcool.
é um dos critérios que vai caracterizar o transtorno por uso de álcool. Se é algo que perdura, se é algo que se repete, essa fissura, esse forte desejo, se é algo que se repete por 12 meses pelo menos, né, sim, vai caracterizar o transtorno por uso de álcool. Critério 5. Uso recorrente de álcool, resultando no fracasso em desempenhar papéis importantes no trabalho, na escola ou em casa. Ou seja, se eu começo a degradar minhas responsabilidades no trabalho, ou na escola, ou em casa, se eu começo a sucatear minhas vivências, minhas experienciações nesses âmbitos por consequência do uso de álcool, e isso acontece e se repete por pelo menos 12 meses, sim, vai ser um critério que vai caracterizar o transtorno por uso de álcool. Critério 6. Uso continuado de álcool, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes, causados ou exacerbados por seus efeitos, né? Então tem uma problemática social. Minhas relações estão sucateadas, estão degradadas pelo uso abusivo do álcool, pelos seus efeitos. Tenho consciência disso, tenho consciência do problema, tenho consciência de que o álcool está prejudicando as minhas vivências, mas continuo bebendo, continuo fissurado, continuo abarcado por um forte desejo de consumir álcool. Se é um feito que se repete por pelo menos 12 meses, sim, temos aí um critério que vai caracterizar, né, o transtorno por uso de álcool. Critério 7. Importantes atividades sociais, profissionais ou recreacionais são abandonadas ou reduzidas em virtude do uso de álcool. Se eu abandono as minhas atividades sociais, profissionais, de lazer para consumir de modo exacerbado o álcool, e se isso se repete por pelo menos 12 meses, sim, eu tenho aqui um critério que vai caracterizar o transtorno por uso de álcool, certo? Critério de número 8. Uso recorrente de álcool em situações nas quais isso representa perigo para a integridade física. Bom, eu tenho um carro, eu dirijo, né? E eu saio com os meus amigos para consumir álcool. Mesmo dirigindo, eu demando do feito e coloco a minha integridade física em risco, né? Por consequência do forte desejo de consumir álcool. E eu faço isso de modo recorrente. E isso vem se repetindo por pelo menos 12 meses. E eu não consigo parar. Eu não consigo colocar um limite. Eu me repito nessa situação. Sim, temos aí um critério que vai caracterizar o transtorno por uso de álcool. Bom, critério 9. O uso de álcool é mantido apesar da consciência de ter um problema físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado pelo álcool. Né? Então eu tenho consciência de que eu tenho um problema. Eu tenho um problema físico, eu tenho um problema psicológico, tenho uma consciência de que são problemas fomentados pelo álcool, mas eu continuo fazendo
o uso de álcool. Eu continuo consumindo álcool. Se isso se repete, se isso se tornou um hábito por pelo menos 12 meses, eu tenho aqui um critério que vai caracterizar o transtorno por uso de álcool. Critério 10. Tolerância definida por qualquer um dos seguintes aspectos. Aspecto A. Necessidade de quantidades progressivamente maiores de álcool para alcançar a intoxicação ou o efeito desejado. Ou seja, antes eu bebia uma certa quantidade e já ficava ali alegre, já ficava embriagado, né? E aí, repetindo a situação, se repetindo nesse hábito, o meu organismo começa a se acostumar com o álcool. E aí, cada vez mais, eu preciso de mais quantidades, né, para que eu possa alcançar o efeito desejado. Um efeito que outrora eu alcançava a partir de uma quantidade inferior a que eu venho consumindo atualmente, né? Então, se o meu organismo está se tornando tolerante ao álcool, é porque o meu organismo está se acostumando, está se viciando ao álcool. Está tornando-se adicto ao álcool. Então, eu tenho aí um critério que vai caracterizar um transtorno por uso de álcool. O aspecto B, quanto à tolerância, vai dizer o seguinte: efeito acentuadamente menor com o uso continuado da mesma quantidade de álcool. Antes eu tomava uma grade de cerveja e eu já estava para lá de Bagdá, né? Já estava totalmente embriagado. Hoje eu preciso de 2 grades de cervejas, né, para que eu possa ser acometido por uma embriaguez. Isso significa que o meu organismo está tolerante ao álcool. Isso significa que o meu organismo está viciado pelo álcool, está adicto ao álcool, né? Então eu tenho aqui um critério que vai caracterizar o transtorno por uso de álcool. Critério 11. Abstinência, manifestada por qualquer um dos aspectos. Aspecto A. Síndrome de abstinência, característica de álcool. Consultar os critérios A e B do conjunto de critérios para abstinência de álcool. Página 499 e 500 do DSM-5. Ou seja, quando cesso o consumo de álcool, eu começo a ser acometido por sintomas que caracterizam uma abstinência de álcool. Então isso significa que o meu organismo já está tão acostumado ao álcool, está tão viciado pelo álcool, que a ausência do álcool no meu organismo está me fazendo mal, está provocando sintomas fisiológicos, né, que estão aí me acometendo de um mal-estar. Ou seja, eu preciso do álcool para me sentir bem. Então, eu tenho aqui um critério que vai caracterizar o transtorno por uso de álcool. E aí, quanto à abstinência, o aspecto B diz o seguinte: álcool ou uma substância estreitamente relacionada, como benzodiazepínicos, é consumido para aliviar ou evitar os sintomas de abstinência. Estou sentindo falta de álcool no meu organismo.
e está me fazendo muito mal porque eu estou acometido, né, por sintomas que estão realmente me deixando mal. Para ficar bem, eu tenho que consumir álcool novamente ou eu tenho que recorrer a uma medicação para que os sintomas sejam cessados. Então, eu tenho aí, né, um critério que vai caracterizar o transtorno por uso de álcool. Então, gente, o DSM-5 traz 11 critérios, 2 deles com cada um 2 aspectos, que vai aí caracterizar o uso abusivo de álcool, o transtorno por uso de álcool, entende? Mas vejam bem, o que é importante salientar? Esses critérios, eles são mais subjetivos do que de fato objetivos, né? Os critérios relacionados aí a essas consequências, relacionados a essas reações do indivíduo perante o álcool, há de ser subjetivo. É preciso analisar minuciosamente, tá? Porque não há de ser critérios objetivos no que diz respeito a o quanto bebe, né? E com qual frequência bebe, entende? Não existe essa objetividade. É necessário analisar os prejuízos que estão sendo fomentados, né, quando identifica-se um desses critérios se repetindo na vida do indivíduo, né? Para ser considerado de fato um critério, é preciso ter um discernimento dos prejuízos no que diz respeito às atividades normais do indivíduo, certo? Bom, então concluímos aqui que o item 3 está incorreto, né? Por quê? Porque o DSM-5 não traz exclusividade ao critério relacionado à ingestão diária. O DSM-5 não diz que a ingestão diária de álcool é o principal critério para o diagnóstico do transtorno por uso de álcool, né? Então o item 3 está incorreto. Bom, como a minha intenção não é só elucidar as questões de modo objetivo, né, referentes a concursos públicos, a minha intenção de fato é trazer também o conhecimento para vocês. Como estava dizendo para vocês, no próximo vídeo eu irei trazer uma elucidação minuciosa referente ao mecanismo de tolerância quanto ao álcool, né? Porque, como eu falei, a minha intenção não é só elucidar questões de concurso por elucidar. A minha intenção, na verdade, é trazer um conhecimento abrangente no que diz respeito aos temas abordados pela questão. Então, próximo vídeo, eu não vou ainda analisar o critério, ou melhor, o item 4. Eu vou fazer uma elucidação referente ao mecanismo de tolerância ao álcool, tá bom? Bom, é isso, gente. Aqui no comentário em destaque, você vai encontrar aí a questão em sua forma escrita, tá bom? Para que vocês possam acompanhar com base na leitura da questão também, tá? E vocês vão encontrar aí informações adicionais, como meus demais projetos, bem como meu WhatsApp, para informações referentes à psicoterapia. Eu atuo como psicólogo clínico, né? Meus atendimentos são 100% online, então para você tomar um conhecimento sobre o processo, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp. Para além disso, eu atuo também como supervisor de casos, né? Eu supervisiono outros profissionais da psicologia no que diz respeito aos seus casos clínicos.
Então, para este tipo de serviço também, você pode entrar em contato por meio do WhatsApp, para assim adquirir mais informações, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.